Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Momento de adoração. Esse é o momento de adoração, onde nós vamos prestar culto ao nosso Deus. Nós vamos apresentar as nossas vidas como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Isso que nós vamos fazer agora. Também quero chamar a atenção dos irmãos, declarar aberta a nossa assembleia. Pedimos para os irmãos que assinem a lista que está lá fora. Tinha 3, agora tem uma só. Então, após o culto, dê uma olhada lá se você assinou, tá? A lista novamente. E assine. Após o culto, nós teremos a assembleia de eleição de presbítero. Vence o mandato do presbítero Felipe, né? Ele continua concorrendo, tá? Então, nós vamos fazer esse momento ali após o culto. Culto muito especial hoje, porque é um culto de Santa Ceia. Nós fazemos isso somente uma vez no mês. É um momento muito especial, onde nós declaramos que nós temos uma união sobrenatural com o Senhor Jesus. Uma união que não se explica pela ciência e nem pela filosofia, somente pela fé, pela ação do Espírito Santo. Então nós vamos celebrar esse momento anunciando aquilo que Ele fez por nós, e anunciando também que nós cremos que Ele vai voltar. Mas nós cremos também que Ele está conosco. Ele está aqui, com a sua igreja, junto conosco. Eu vou fazer uma leitura, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, o livro, a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, a partir do capítulo 13, do versículo 13. Quero também aqui nós deixar um abraço para cada um que está nos assistindo pelo Facebook. Que a paz do Senhor Jesus esteja também sobre a tua vida. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Coisa linda. Declaração maravilhosa do apóstolo Paulo. Supremacia e a suficiência de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Vamos fechar os olhos. Coloque o teu coração, a tua mente agora diante de Deus. Quero fazer aqui um desafio para você tentar esquecer todas as preocupações. Todas as preocupações que você tem. Coloca tudo diante do Senhor agora. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Tua igreja reunida para adorar ao teu santo, bendito e poderoso nome. Somente o Senhor é digno, ó Deus, de toda adoração, de todo louvor e de toda honra.
não há nos céus, na terra e nem debaixo da terra, não há entre os homens, entre os seres humanos, quem seja digno como o Senhor, quem se compare ao Senhor. Por isso, nós anunciamos a supremacia de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre todas as coisas, sobre o império das trevas, sobre todo o ser humano, sobre todo o universo. Bendito seja o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos deu a possibilidade de estarmos aqui nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, esteja conosco, Senhor. Derrama da tua presença, que o Senhor toque de uma forma muito especial cada filho e filha que estão entrando por essas portas. Que cada momento deste culto seja dirigido pelo Senhor. Que esse culto seja permeado de atitude de adoração, temor, reverência, alegria, celebração, júbilo, paz. Ó Senhor, nós somos uma pequena, mais uma pequena parte do seu povo, mas nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, que haja plenitude de Deus no meio desse povo, sobre a quarta igreja de Sorocaba. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Eu quero só lembrar que quando os irmãos entrarem no templo, peguem o seu kit de ceia, tá bom? O diácono Wagner está ali, ele vai orientar cada um. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, você que nos assiste nesta manhã pela rede do Facebook. Que Deus te abençoe grandemente, da onde você está nos assistindo. Peço para que os irmãos se coloquem de pé, e assim vamos continuar adorando ao nosso Deus, esse Deus que é o nosso consolo, que é o nosso abrigo, e acima de tudo Ele é o nosso Salvador. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para exaltar, para proclamar que Jesus é o nosso Salvador. Só Ele pertence à salvação. Vamos cantar. Todos os dias
só tem a Ti, nós só temos Jesus nos momentos de dores, nos momentos de angústias, de solidão. Nós temos Jesus em quem nós podemos recorrer, porque Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo. Que possamos, diante das dificuldades, sempre olharmos para Cristo Jesus, porque Ele tem a nossa força.
fechar os teus olhos, fazer um momento de oração silenciosa. Logo depois eu vou pedir para a nossa irmã presbítera Sandra estar fazendo uma oração de confissão pelos nossos pecados. Fique um momento a sós perante o Senhor, confesse a Ele os seus pecados, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Mais uma vez, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Quero meditar hoje com os irmãos sobre o tema Nova Vida. Se chama Nova Vida, a reflexão que eu quero estar falando com você nesta manhã. E o texto base para a nossa reflexão. Ficou bom, hein, João? Foi muito para frente aqui, né? Então, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2. Tema da mensagem, Nova Vida, Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Peço para que você, meu irmão e minha irmã, permaneça com a sua Bíblia aberta, para assim, durante a mensagem, nós estarmos sempre retornando ao texto, para a gente acompanhar a exposição bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, te pedimos nesse momento que o Senhor ilumine, Senhor, a tua santa palavra, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, assim como tudo que tem acontecido até aqui nesse momento, nesse culto, Deus. Que possamos ser transformados aqui pelo poder que existe na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero nessa manhã falar um pouco sobre o tema Uma Nova Vida. Uma nova vida. Vivermos uma nova vida é andarmos segundo a palavra do Senhor. É termos uma vida de santidade, oração, é termos uma vida totalmente entregue nas mãos do nosso Senhor. A nova vida que temos em Cristo Jesus gera em nós uma mudança de princípios, caráter, de comportamentos e principalmente do nosso coração. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta essencial para a vida de todo cristão, pois em Romanos nós podemos encontrar os fundamentos principais para a nossa fé cristã, como lei, evangelho, graça, justificação, Jesus, amor, esperança, entre outros temas tão importantes para a nossa fé cristã. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Provavelmente Paulo escreveu Romanos quando ele estava na cidade de Corinto. Foi ali que provavelmente ele tenha escrito essa carta, e tem por objetivo ensinar o fundamento principal da nossa fé cristã, que é a justificação pela fé, por meio da justiça de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. Justificação pela fé. Pois é através da justificação em Cristo Jesus que nós fomos reconciliados com Ele. E o apóstolo Paulo tem o propósito de nos ensinar isso em sua carta. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, temos paz para com Deus através da justificação. Se nós não fôssemos justificados pela fé, pela graça que nós temos mediante a Jesus Cristo, nós nunca teríamos uma nova vida. Porque a nova vida, ela só existe a partir do momento que olhamos para Cristo Jesus e declaramos que Ele é o nosso Senhor e declaramos que Ele é o nosso Salvador. Pois não existe nova vida fora de Jesus Cristo. Não existe esperança se não estivermos em Jesus Cristo. Não existe um novo nascimento, um novo coração, um novo viver. E é sobre isso que eu quero refletir com você neste culto de Santa Ceia, onde logo mais estaremos tendo o privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Peço para você, meu irmão e minha irmã, voltar os teus olhos para o texto bíblico de Romanos, capítulo 12, verso 1. Logo no começo, o apóstolo Paulo nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que as misericórdias de Deus foram manifestas em seu Filho amado, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que em Jesus nós podemos encontrar as misericórdias de Deus sobre nós, pois a justiça e a ira de Deus que era para cair sobre mim, sobre você, nós que somos pecadores, nós que somos falhos, nós que somos indignos, nós que somos injustos, era para cair sobre nós. Mas não caiu sobre nós. Mas toda a justiça, toda a ira de Deus caiu e foi cumprida em seu Filho amado Jesus Cristo.
É por isso que o profeta Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si toda a ira de Deus. Ele tomou todo o cálice da ira de Deus. E Ele fez tudo isso por amor. Tudo isso por amor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quão grandes são as misericórdias do nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Ainda sobre o verso 1, Paulo vai nos dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, meu irmão e minha irmã, o povo sacrificava animais para se obter perdão de seus pecados. O povo oferecia a Deus sacrifícios na tentativa de serem justificados pelos seus delitos. Mas isso não foi o suficiente. Na verdade, isso foi apenas um anúncio do que um dia iria acontecer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso é que hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais ao nosso Deus, porque Jesus, Ele foi o maior sacrifício. Jesus foi o Cordeiro imaculado, assim como nos diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado, meus irmãos, significa puro, limpo, sem pecado algum. Somente Jesus cumpriu e pôde substituir a necessidade de qualquer sacrifício. É por isso que não existe salvação, não existe remissão de pecados fora de Jesus Cristo. Não existe. Somente Jesus tem esse poder, somente Jesus tem essa autoridade. Mas existe um sacrifício, meu irmão e minha irmã, o qual nós podemos oferecer hoje, nesta manhã, ao nosso Deus, que é o nosso corpo, nosso coração, nossa alma. O apóstolo Paulo nos diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresentar o nosso corpo é nós deixarmos tudo por amor a Cristo Jesus. Significa consagrar tudo o que somos, tudo o que temos a serviço do nosso Mestre Jesus. É entregarmos por completo, é entregarmos a nossa vida por completo a Jesus Cristo. Jesus, Ele não quer apenas 80% da sua vida, Ele não quer 90%, Ele não quer 99% da sua vida, mas Ele quer 100%. Ele quer você por inteiro, Ele quer você por completo. Será que nesta manhã poderíamos declarar que Jesus é tudo o que temos? Ele é tudo o que temos, que Ele é o nosso bem mais precioso? Ou Jesus é tudo para você? Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Ou Jesus é tudo para você, ou Ele não é nada. Se Ele não for o primeiro lugar em sua vida, Ele não é nada. João Calvino disse que, por corpos,
ele tenha mente, por corpos ele tenha em mente não só a nossa pele e ossos, mas a totalidade do que fomos formados. Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo é utilizar tudo o que somos para a glória do nosso Deus. Nós não podemos cair no erro, meu irmão e minha irmã, de oferecermos para Deus o que sobra. Não podemos oferecer para Deus o que sobra. Não podemos oferecer o resto para Deus. Se você for oferecer o resto para Deus, não faça nada. É melhor não fazer nada. Mas não ofereça o resto para Deus. Não ofereça o resto para Deus. Há muitas pessoas que se dizem cristãs entregando apenas o resto para Deus. Há muitas pessoas fazendo as coisas para o Senhor de forma relaxada, sem zelo, sem amor, sem prioridade. É algo que precisamos refletir em nossas vidas, pois nós somos santos. É isso que o texto de Romanos de Paulo está dizendo, nós somos santos. E quando nós falamos que nós somos santos, meus irmãos, nós estamos falando que nós somos separados. Eu e você, nós somos separados por Deus. Somos separados por Deus para servir. Somos separados por Deus para que possamos cumprir com os seus propósitos em nossas vidas. Somos separados para pregar o Evangelho. Somos separados para servirmos ao nosso próximo. Somos separados para as boas obras. Somos separados para carregar em nosso corpo o Evangelho da cruz, para que o nosso viver seja agradável a Deus. Será que temos oferecido a Deus tudo o que somos? Tudo o que temos? Ainda sobre o verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, que o vosso culto racional, vamos entender um pouquinho isso, que o vosso culto racional, o nosso culto racional é resultado de uma adoração verdadeira, de uma adoração sincera, é entendermos que sermos gratos, é sermos gratos por tudo que Jesus realizou por nós, é levarmos uma vida de adoração consciente e de amor. O culto racional passa pelo entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, e para que fomos criados, para que eu e você fomos criados. O culto racional não se baseia, meu irmão e minha irmã, em sentimentalismos. Não se baseia em quem nós precisamos buscar de uma forma que não está pautada nas Escrituras Sagradas, mas se baseia quem é Jesus. Esse é o nosso culto racional. Se baseia em Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E para sabermos o que Jesus fez por nós, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, precisamos meditar na Palavra de Deus, de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Precisamos estar com os nossos olhos na Palavra do Senhor e meditarmos nela. Este é o nosso culto racional. Entendermos que fomos criados para servir, para amar, para sermos luz para o mundo, para exalarmos o bom perfume de Cristo, amar a igreja, ter comunhão com os santos e assim cumprirmos a vontade de Deus sobre nós. Esse deve ser o nosso entendimento sobre culto racional.
verso 2. Vamos para o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós cristãos não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Não podemos viver segundo a vontade deste mundo, segundo os seus princípios, segundo os seus pecados, segundo toda forma que possa nos afastar da presença do nosso Deus. Não podemos nos moldar aos senhores deste mundo. Precisamos ser diferentes em nosso viver, em nosso proceder. O mundo tenta, meu irmão e minha irmã, a todo instante nos separar do amor de Cristo. O mundo, com suas artimanhas criadas pelo inimigo, tenta nos colocar em um sistema de alienação, de prisão, de iniquidades, de mentiras, de ilusões. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós, que um dia fomos regenerados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com as coisas que são mundanas, não podemos nos conformar com as coisas que o nosso Deus abomina, e muito menos abrirmos mãos de nossos valores cristãos, para agradarmos este mundo, para agradarmos pessoas. Não podemos abrir mão do Evangelho simples, puro e verdadeiro. Não podemos, em hipótese alguma, abrirmos mãos das Escrituras Sagradas. Mas precisamos transformar. Mas para que possamos transformar, é preciso primeiro que haja uma renovação da nossa mente. E quando falamos sobre renovarmos a nossa mente, estamos falando sobre transformação do nosso pensar, do nosso agir perante este mundo. É por isso que nós precisamos oferecer, meu irmão e minha irmã, o nosso corpo como sacrifício vivo ao nosso Deus, para que possamos viver de acordo com a sua vontade e não a nossa vontade, para que o nosso eu cada vez mais caia por terra, para que as pessoas possam olhar para nós e não ver o Danilo, não ver o pastor Guto, mas ver Jesus Cristo. Eis aí o Filho de Deus. John Stott diz que só existem dois modelos: o modelo desse mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não é fácil, meu irmão e minha irmã, vivermos uma nova vida. Nós cantamos, nós falamos sobre isso, mas não é fácil vivermos uma nova vida. Não é fácil vivermos segundo o modelo de Deus. É preciso renúncia. É preciso que deixemos muitas coisas para trás, pois a luz não compactua com as trevas. Não há como servirmos a dois senhores. Não há como dizermos que somos cristãos e vivermos em uma vida cheia de pecados. Alguma mudança precisa existir, alguma mudança precisa surgir. É preciso que haja uma metanoia. Metanoia, meu irmão e minha irmã, significa uma mudança de mente. Uma mudança de mente, uma mudança de coração, arrependimento genuíno, verdadeira conversão. Uma das coisas que eu sempre reflito ao ler as Escrituras Sagradas é sobre a minha vida cristã em particular.
O que custa e o que tem custado para eu dizer que eu sou cristão? O que tem me custado dizer que eu sou cristão? Se para mim ser cristão está fácil, está cômodo, está tranquilo, é preciso que eu reveja alguns valores sobre a minha vida, sobre a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina. Agora, se para mim ser cristão está difícil, luta entre carne e espinho tenho enfrentado, provações, tentações, é porque eu estou no caminho certo. Você está no caminho certo. A maior armadilha do inimigo é te deixar em um lugar cômodo, porque você não causa nenhum perigo para ele. Somente se renovarmos a nossa mente, poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim teremos uma nova vida em Cristo Jesus. Verso 2, finalzinho do verso 2, o apóstolo Paulo diz, reforçando o que a gente já estava conversando aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus ela é boa. Nós precisamos saber disso. A vontade de Deus é boa, porque o nosso Deus é bondoso. E nós podemos ver isso já na narrativa da criação, meu irmão, minha irmã. Olha o que nos diz Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza em nossas vidas é bom. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não compreendamos o agir de Deus sobre nós, o que Deus está fazendo, qual rumo a minha vida irá tomar, mas de uma certeza nós podemos ter, é de que todos os atos de Deus são bons. São bons, e a palavra do Senhor nos diz também, são bons e justos. Salmo 25, verso 8 nos diz, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. A vontade de Deus é agradável, segundo, é agradável, mas por causa da queda do homem, por causa do nosso pecado original, se tornou impossível para o homem enxergar quão agradáveis são os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando que na vontade de Deus nós encontramos prazer. Olha que coisa preciosa, meus irmãos. Na vontade de Deus nós encontramos prazer, e é por isso que elas são agradáveis. Olha o que nos diz Salmo 119, verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A vontade de Deus é agradável para todos aqueles que andam em seus caminhos. Terceiro, a vontade de Deus é perfeita. Nós temos a tendência às vezes de questionarmos a Deus, o porquê disso, o porquê daquilo. Diante dos nossos sofrimentos perguntamos, por que, Senhor, por que essa dor, por que esse sofrimento, por que esta enfermidade, por que essa perda tão grande em minha vida, por que isso está acontecendo comigo? Será que de fato Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não se preocupa com a minha dor, com o meu sofrimento? E diante das circunstâncias de nossas vidas, por diversas vezes nós nos esquecemos do quanto a vontade de Deus é perfeita. Pois tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de lágrimas, noites de lágrimas,
mesmo passando por momentos de vales, a vontade de Deus em nossas vidas continua sendo perfeita, porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus não comete erros, nada pega Deus de surpresa, Ele é perfeito em tudo o que faz, até em nossas provações. Creia nisso, confie nisso. Salmo 19, verso 7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Oh, que texto maravilhoso, meus irmãos. Todas as coisas de Deus são perfeitas. Todas as coisas de Deus são boas e agradáveis. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, vemos que Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Jesus veio a esse mundo para cumprir toda a vontade do Pai, e assim eu e você também, nós fomos chamados para viver uma nova vida. Nós fomos chamados para nos entregarmos totalmente à vontade do nosso Deus, do nosso Criador, na certeza de que nós iremos passar por lutas. Nós iremos passar por lutas, mas na certeza também de que Jesus estará conosco. Jesus estará conosco, nos sustentando, nos dando força e ânimo para prosseguirmos adiante. Jesus estará com você. Jesus não impedirá que as lutas venham sobre você, mas Ele te fortalecerá em meio às lutas. Ele te fortalecerá. Finalizo essa mensagem, meu irmão e minha irmã, dizendo que nós somos chamados para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, para que possamos dar frutos, para que possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao nosso Deus, para que possamos oferecer ao nosso Senhor um culto racional, para que vivamos não conforme o modelo deste mundo, mas para que possamos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que com a nossa mente renovada em Cristo Jesus possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que assim vivamos uma nova vida, uma nova vida. Que Jesus assim te abençoe, meu irmão e minha irmã. Passar a palavra ao pastor Guto. Deus abençoe cada um de nós nesse grande desafio que é ser cristão. Não é fácil não, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos conforta, nos consola. O Senhor é o Emmanuel, Deus presente. E nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora, nesse momento onde nós vamos confirmar um ato de fé, um ato simbólico, que é uma verdade por trás daquilo que nós estamos fazendo agora, que é uma verdade viva e verdadeira que há por trás desse ato agora. Ao participar da ceia do Senhor, nós estamos confessando que nós cremos que Jesus Cristo veio conforme o credo, concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, foi ao Hades, mas ao terceiro dia ele, ninguém mais fez isso. Glória a Deus, ninguém mais fez. E Ele nos ressuscitará também. Nós também vamos ser sepultados um dia. Isso aqui vai passar. Mas naquele dia, Ele que venceu a morte nos trará de volta com Ele, perfeitos, eternos e glorificados, para com Ele reinarmos eternamente, em um reino que não há guerra, não há dor, não há tristeza, não há morte, não há a idade avançada.
há somente glória, alegria. Nós vamos experimentar isso um dia. Irmãos, eu quero fazer aqui apenas dar algumas instruções, porque a nossa ceia está um pouco diferente hoje. Vocês pegaram, quem não pegou ainda pode pegar ali, já para o Wagner está ali na porta, a sua ceia. Então, nós temos aqui esse copinho, foi o modo como nós, como conselho, pensamos ser mais seguros, tá? Higiênicos para nós. Então você pode separar aqui, ó, pegando bem aqui e virar. Aí você separa o pão do cálice, se você quiser fazer isso. E aqui no pão você vai virar ele para cima novamente, na posição que ele estava, e tem uma pequena tampinha que você vai virar. Quem tiver dificuldade, pede ajuda. Bom, e quem for ajudar, passar alto na mão. Aí, ó, uma tampinha assim, parece uma moedinha. E aí está pronta a nossa Santa Ceia. Nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim." De modo semelhante, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é uma nova aliança no meu sangue." Só que essa aliança, ela não quebra nunca. Ela nunca vai se desfazer. Por quê? Porque quem é o fiel, quem mantém a aliança é o Senhor. Por isso nós temos a segurança que essa aliança que nós temos nunca será destruída, nunca será abalada. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes no pão e beberdes no cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos cear? Vamos comer do pão e beber do cálice. Glorifica o teu nome através dessas pessoas, desses teus filhos, homens e mulheres e crianças que aqui estão, os quais foram comprados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor, através da quarta IP de Sorocaba. Que o Senhor abençoe essa comunidade, esse espaço sagrado, porque foi consagrado para prestar culto a Ti. Portanto, não é um lugar comum, não é somente uma construção, é um lugar consagrado, onde o Senhor, meu Deus, vem fazer parte e receber o culto que oferecemos a Ti. Coloca temor, reverência em nossos corações. Coloca também a paz que excede todo entendimento, a alegria que só pode receber, Senhor, aquele que crê no Senhor ressurreto, no Senhor Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, renova a nossa mente, Senhor, renova o nosso coração, renova a nossa fé de glória em glória, Senhor. Faz isso, porque nós queremos, Senhor, ser instrumentos, vasos nas Tuas mãos, para que o Senhor deixe a Tua marca na humanidade através das nossas vidas, através desta igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar em pé nesse momento final do nosso culto e adorar ao nosso Deus, agradecer, bendizer o seu nome.
Irmãos, nós vamos encerrar o culto agora com a bênção. Aos membros nós pedimos que fiquem, porque nós vamos ter a assembleia agora, tá bom? Vou impetrar a bênção e logo depois nós vamos dar aqui maiores esclarecimentos. Tá ok? Que Deus abençoe você que nos assiste, participou desse culto conosco aí no Facebook. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, abençoe ricamente a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja plenamente e permanentemente sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar.